Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e falaremos no vídeo desse sábado sobre Juventus de olho no André, a importância disso a gente vai falar. Campeonato Brasileiro voltando esse final de semana, apesar do Fluminense não jogar ainda, folga do Fluminense pelo bom desempenho dele no Mundial, né? Mais uma rodada adiada, mas os jogos são interessantes pro Fluminense. E vamos falar sobre o Euroflu, a festa que a torcida do Fluminense fez ontem lá no aeroporto, no Galeão, tá? Então vamos rodar a vinheta e começar essa brincadeira aqui de resenhar com vocês. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você, deixa o like. Queria agradecer, batemos 13 mil inscritos ontem, queria agradecer a vocês, então deixa o like, se inscreve no canal. Agora a briga é pelo número 14, tá? Número germancano, então se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muito. Deixe seu comentário, que a gente troca uma ideia também aqui pelos comentários, tá bom? Vamos lá, cara, ontem a torcida do Fluminense deu uma aula no aeroporto do Galeão. Às 10 horas o time chegou, a delegação do Fluminense, né? Mais ou menos 10h30 ali, os jogadores saíram, né? Alguns familiares lá para pegar o time de carro. Enquanto eu tô falando aqui, vou mostrar algumas imagens que a gente fez ontem. A equipe tava lá, a gente fez uma live ontem no Jornada, né? Eu e Lessa de casa, e Rafael e Esther direto do Galeão. E, cara, uma festa muito bonita da torcida. E eu sei que teve um debate em redes sociais, acho que da minoria, né? De, é importante, teria que fazer uma festa dessa, já que o Fluminense não ganhou título? Teria, cara. O Fluminense fez história, o Fluminense não foi campeão, poderia ter sido campeão, faltou 2 jogos, o jogo contra o Chelsea era um jogo vencível, a gente tinha muitos desfalques, foi pênalti, tinha muita coisa pra gente debater, mas já foi águas passadas, né? Isso pra mim é muito importante, tá? Eu sei que é uma linha muito tênue entre os jogadores ficarem orgulhosos da torcida e ter essa conexão e se dedicar mais, ou ficarem relaxados, acharem que já fizeram o trabalho deles. Mas eu dou esse voto de confiança a esse elenco do Fluminense. Acho que sim, gera uma conexão. Cara, os jogadores todos felizes ontem chegando. Martinelli deu entrevista, falou sobre idolatria, falou sobre querer levantar taça esse ano, deu autógrafo para todo mundo. Alguns jogadores não foram porque estão viajando, vão chegar na segunda-feira. É o caso, eu vou tentar lembrar algum agora. Germancano, Paulo Henrique Ganso, Thiago Silva, Lima, tem outros aqui, são uns 7, 8 jogadores, mas de resto todos os outros foram e, cara, falaram com a torcida, tiraram foto com a torcida. Pô, você viu em rede social, o Nonato foi um que postou, cara, vocês são, vou falar o termo que ele usou aqui, né, vocês são pica, postando foto da torcida. Eu acredito muito nessa conexão, cara, entre jogador e torcida, e acho que a gente, por motivos do time jogar mal e de escolhas erradas até fora de campo, posicionamentos errados da diretoria e dos jogadores, a gente perdeu muito essa conexão e da equipe de futebol também ali do começo de 24, a gente perdeu essa conexão entre torcida e time. E esse Mundial acho que serviu para isso, para trazer essa conexão de volta, e acho que essa conexão vai fazer uma taça ser levantada na temporada 25. Claro que futebol não é só conexão, futebol envolve não perder o Arias, ou se perder o Arias por um dinheiro bom, trazer uma reposição. Futebol envolve escolhas certas do Renato. Futebol envolve futebol, né? Mas essa parte da conexão com a torcida, ainda mais a nossa torcida que tem uma força muito grande, eu acho muito importante. Acho que ontem foi um passo a mais para isso. Posso estar romantizando demais, tá? Mas acho que lá na frente, no documentário que a gente vai fazer lá do Jornada sobre a Copa do Brasil que a gente ganhou, ou o Brasileiro, ou a Sul-Americana, a gente vai falar desse dia de ontem, da festa, da recepção que a torcida fez, e eu diria que é como se fosse um acordo. A torcida ontem se comprometeu de, vamos abraçar o time, é só vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo. Vitórias, títulos, derrotas, tudo faz parte do futebol, mas a entrega é algo muito importante e parece que esse time vai tá topando esse acordo com o torcedor do Fluminense. Então parabéns a todo mundo que foi ontem. Eu não pude estar ontem, né? Pra quem não viu o vídeo de ontem nem a live, eu cheguei de viagem 4h30 lá dos Estados Unidos. Meu moleque já tinha marcado de viajar, passar o final de semana com a minha família aqui em Miguel Pereira. Então eu peguei o carro e vim aqui ficar com ele, porque eu tava cheio de saudade do meu filho, né? Então, enfim, parabéns ao torcedor do Fluminense. Lembrando, quinta-feira, 7h30 contra o Cruzeiro no Maracanã. É muito importante o torcedor estar. É jogo para ter 40, 50 mil, para continuar esse acordo, para a gente ganhar mais 3 pontos, porque a gente está bem no Brasileirão, que aliás é um dos temas que a gente vai falar daqui a pouco aqui no vídeo. Mas antes, vamos falar sobre André e Juventus e a importância para o Fluminense
da Juventus, um time grande italiano, querer ali o nosso volante André. Nosso volante não, que é nosso, vai ser eternamente nosso. Vamos lá, assunto que interessa o Fluminense agora, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, a Juventus, o grande time italiano, tem interesse no volante do Wolverhampton, o André. E aonde encaixa o Fluminense nisso? Só antes, para falar que eu não li os comentários, deixa eu fazer uma errata rapidinho. Ontem no vídeo sobre a gente falando sobre a venda do Arias, a possível venda do Arias, eu falei que o Gerson do Flamengo foi vendido para o Zenit por 40 milhões de euros e o valor foi 25 milhões. Eu não sei de onde eu tirei esses 40 milhões, mas mesmo assim isso reforça o que eu falei, né? Mesmo um valor um pouco mais baixo, se o Gerson, volante, um pouco mais velho que o Arias foi vendido por 25, não dá para conversar 15 milhões pelo Arias, né? Mas voltando, só para falar que eu li os comentários aqui, peço desculpa pelo meu erro, tá? Voltando aqui, vamos falar sobre André. A Juventus quer o André, e isso é importante pro Fluminense. Eu falo, isso não altera em nada o Fluminense. Tem dois pontos que alteram. Um é muito óbvio, o Fluminense tem 10% da mais-valia, né? Então o Wolf pagou 22 milhões de euros pro Fluminense. Se ele for vendido para a Juventus, vamos supor, por 30 milhões, o Fluminense tem 10% disso aí. Então desses 8 milhões de euros, o Fluminense teria direito a 800 mil euros, que dá em torno de 5 milhões de reais, mais ou menos, e mais ali, né, o mecanismo de solidariedade ali, que deve dar em torno de 4%. Então vou dar um exemplo, esses 30 milhões o Fluminense receberia, esses 30 milhões de euros, o Fluminense ficaria com 14 milhões de reais, mais ou menos. É uma conta de padaria aqui agora, tá, gente? Não é nada certo, não. Torcer para ser um valor alto, mas isso é o óbvio, né? A parte financeira faz diferença de ser um moleque de Xerém que a gente vendeu, mas é importante demais também para o mercado, para o Fluminense se posicionar no mercado, a gente ter um volante na Juventus. Por quê? A gente fica os moleques de Xerém é uma fábrica, a água de Xerém é diferente, mas a gente viveu muito tempo, quando a gente vai pensar em primeira prateleira do futebol, em grandes times, a gente viveu muito tempo de Thiago Silva, Marcelo, tudo bem que são assim, dois gênios, um dos maiores zagueiros da história, um dos maiores laterais esquerdos da história. Mas a gente viveu muito tempo deles dois, e se você forçar o Fabinho, o volante do Liverpool também, que fez história no Liverpool, mas que não tem uma passagem efetiva no Fluminense, a não ser na base, né? Não chega a jogar no time profissional do Fluminense. Mas enfim, você conseguiria forçar ali o Fabinho, nessa primeira prateleira. De resto, a gente mandava muito jogador para fora, mas jogadores que ficavam no meio do caminho. E a gente ter, por exemplo, é ruim falar agora nesse momento, né? Mas a gente ter o atacante, o João Pedro no Chelsea, faz uma diferença. A gente ter agora o André indo para a Juventus faz uma diferença. Por que faz essa diferença? Porque o próprio Richarlison, apesar de não ser Xerém, né, faz uma diferença, está em time grande também. Porque na hora de você vender, é aquilo, a gente, na hora que o mercado vai olhar, fala, cara, o Fluminense, ele revela grandes jogadores. Tem o volante na Juventus, tem o atacante no Chelsea. Isso faz diferença na hora de se posicionar no mercado. Então é importante essa venda, né, acontecer tanto na parte financeira como na parte de posicionamento de marca do Fluminense. Acho que vai ser algo importante. A princípio é só um interesse, não tem nada ainda muito certo, não tem valores, não tem certeza disso. Mas eu torço até pro lado de gostar do André também, porque um time, a gente está falando de um time da Premier League, é legal, mas a gente está falando de um time mediano ali, né? Ele ir para a Juventus, ele vai para um time grande, ele chama mais atenção. E, cara, aí vem a parte da gratidão. Eu serei sempre grato ao André por tudo que ele fez no Fluminense, pela Libertadores, por ter decidido ficar no Fluminense e não ter ido para o Liverpool na proposta. Então desejo muito sucesso na carreira do André. Então espero que isso evolua e vá para frente e tenha essa venda. Enfim, vamos falar de Brasileirão agora, que começa hoje, volta o Brasileirão hoje, apesar do Fluminense não voltar, a gente vai estar assistindo jogos e torcendo para resultados que são importantes para o Fluminense, né? Brasileirão voltando hoje, né? Fluminense não joga, teve o jogo adiado contra o Ceará e agora teve o jogo adiado contra o Mirassol também, porque fez uma campanha mas por que o Flamengo jogou o Mundial, o Botafogo e o Palmeiras, só o Fluminense tem o jogo adiado? Porque a gente foi longe, né? E a gente continuou no campeonato quando eles saíram. Então o Fluminense tem um jogo adiado contra o Mirassol. Nesse momento o Fluminense está na 6ª posição, estamos gravando isso aqui de manhã no sábado. O Fluminense está na 6ª posição com um jogo a menos, que é o jogo adiado contra o Ceará. Se a gente ganhar, a gente vai para a 4ª posição. Se o Palmeiras não ganhar o jogo contra o Juventude no Allianz, que é favorito ganhar, o Fluminense iria para a 3ª posição. Então é sim uma colocação boa do Fluminense.
Porém, a gente não joga, mas a gente pode ficar de olho nos jogos de hoje, né? Hoje tem Flamengo e São Paulo. E aí, assim, a gente vai torcer pro São Paulo independente do que aconteça. Mas o Flamengo é o líder do campeonato com 24 pontos, o Fluminense tem 4 pontos a menos que o Flamengo. Então é importante um tropeço do Flamengo no Maracanã hoje, até porque o São Paulo tá lá embaixo com 12 pontos, então não altera nada pra gente. Então, hoje, 4h30, todo mundo torcendo pro São Paulo, né? Inter e Vitória é um tanto faz, os dois times estão lá embaixo, então assim, eu torço pro Vitória só porque acho legal o time grande brigando ali embaixo, acho que o Inter tem mais poder de arrancada, mas os dois estão lá embaixo e quero o Inter numa crise cada vez maior porque é o nosso adversário da Copa do Brasil, né? Vasco e Botafogo. Aí assim, vamos lá, tem 2 pontos aqui. Tem o Vasco que tá brigando ali embaixo e o Botafogo que tá próximo. Se o Botafogo ganhar, ele passa a gente apesar de ter um jogo a mais. Então ele passaria em número de pontos, iria para 21. Então assim, se for para ter um vencedor, que seja o Vasco. Mas vamos torcer pro empate, que é bom ver o Vasco sofrendo ali embaixo. Que o Vasco ganhou o último jogo dele contra o São Paulo, ali antes do Mundial. Então assim, pro Vasco não embalar 2 vitórias, então vamos torcer pro empate, que aí prejudica os dois. Eu acho que o resultado é melhor pro Fluminense. E Bahia e Atlético Mineiro, aí é muito empate. Bahia tá com 21 pontos, Fluminense com 20 e Atlético Mineiro com 20. Tá todo mundo na briga ali com o Fluminense. Lembrando que Bahia e Atlético Mineiro tem um jogo a mais que o Fluminense. Então esse é um jogo, acho que o jogo é 9h30 da noite hoje, se eu não me engano. 9 horas da noite. Que é empate com força, tá? Esses são os resultados de hoje para que o Fluminense volte na quinta-feira contra o Cruzeiro, Maracanã lotado e a gente brigando por essa liderança, tá? Mais uma vez, faça o check-in para você ir no jogo quinta-feira. Só pra... Ah, Fio, você está sendo hipócrita, você não vai no jogo quinta. Eu vou estar no Premier representando a torcida, falando bem ali da torcida Fluminense, mas é meu trabalho. Quinta, infelizmente, eu não vou pro jogo, mas eu quero estar comentando o jogo lá no Premier, falando Premier junto com o pessoal do Charla, né? Aquele Premier alternativo ali. Falando bem da nossa torcida, vou falar muito bem da torcida, porque o que a gente tem feito tanto no aeroporto, quanto a gente vai fazer quinta-feira tem mais de 40 mil pessoas certas do Maracanã, que eu confio na nossa torcida, tá bom? Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, obrigado a moral que vocês têm dado aqui no canal, mais uma vez desculpa a última semana que eu fiquei um pouco ausente por causa da viagem e confusões, mas ontem eu postei vídeo, vocês assistiram, comentaram, deram like, e na live também, tá? Hoje não deve ter live por motivos de sábado, eu vou aproveitar meu moleque, aproveitar que foi de folga também, que depois a gente vai direto, né? A gente tá falando depois de Cruzeiro, e aí depois tem Flamengo, depois, se não me engano, tem Palmeiras, é uma sequenciazinha que se a Assis quiser lá de cima vai dar tudo certo, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, até a próxima, valeu!